Fala galera, Gustavo aqui do canal Senhor Programador e hoje a gente vai fazer no botão de loading circular, é igual esse daí que você está vendo na sua tela agora. A gente vai utilizar apenas HTML, CSS e JavaScript e é super simples de fazer. Então sem mais enrolação, bora cair para dentro do código? Bom, então para começar eu vou abrir aqui no VS Code, que é o meu editor de código, essa pasta que eu acabei de criar chamada Button Loading. Então para isso é só eu pegar ela, segurar e arrastar aqui para dentro do VS Code e ela já vai estar aberta aqui no nosso editor de códigos. E a única extensão que nós vamos precisar utilizar é esta aqui chamada Live Server, que a gente vai usar para criar um servidor com apenas um clique para facilitar nosso trabalho. Então se você não tem ela aí, é só baixar rapidinho aí no seu VS Code, ok? Então, para começar, vamos criar nossos arquivos HTML, CSS e JavaScript. Eu vou começar com o index.html, vou criar também um styles.css e um index.js. E aqui no nosso HTML, eu vou fazer a estrutura básica, né, de um arquivo HTML. Então, eu posso simplesmente digitar um ponto de exclamação e clicar Enter, que o VS Code já vai trazer para mim essa estrutura básica de um arquivo HTML. Tá? E agora eu vou chamar aqui dentro dele os nossos arquivos CSS e o nosso arquivo JS. Então, posso vir aqui antes do nosso elemento title e criar um elemento link que vai ter um relationship do tipo stylesheets, porque eu vou chamar aqui um arquivo CSS, e nesse nosso href nós passamos qual é o caminho que a gente tem que fazer até chegar nesse nosso styles.css. Então, para isso a gente dá um ponto barra e styles.css, tá? E agora, para linkar o nosso arquivo JavaScript aqui, a gente pode vir depois do body e criar um elemento script que vai ter aqui um src. E aqui dentro desse src, nós vamos passar também qual é o caminho que o nosso arquivo JavaScript está. Então, para isso é só dar um ponto barra e chamar o nosso index.js aqui. Se eu salvo, e agora eu vou já usar aquela nossa extensão Live Server, eu venho aqui embaixo na direita e clico aqui, ó, Go Live. Quando a gente clica aqui, esse nosso projeto já vai abrir no nosso browser, que no meu caso é o Google Chrome, ok? Então, com esse nosso projeto já pronto aqui, nós podemos começar criando de fato o nosso botão com loading circular. Então, para isso, a gente vem aqui no nosso HTML e dentro do nosso body vamos criar o nosso botão. E nesse botão eu vou dar uma classe para ele chamada loading button. E dentro dele eu vou ter um H3, que vai ser o texto que vai ter nesse meu botão. Eu vou colocar um texto escrito buscar, que é como se fosse um botão que a gente vai clicar para buscar alguma coisa no nosso site. E agora sim eu vou criar a nossa div, que dentro dessa div vai ficar o nosso loading, né, o nosso loader. E essa div eu vou dar para ela uma classe chamada loader, ok? No HTML é basicamente isso que nós vamos precisar. Agora nós podemos começar fazendo algumas estilizações. Então aqui no nosso styles.css, vou começar estilizando o nosso body. Eu quero que ele tenha uma height, né, uma altura de 100 viewport height. E eu fiz isso para que eu possa dar um display flex dele, um align items center e um justify content center. Então se a gente salva aqui e volta para o nosso projeto no browser, a gente já pode ver que o nosso botão buscar já está no centro da nossa tela, ok? Além disso, também eu quero que esse meu body tenha um background da cor hashtag 9E9D, tá? E agora sim nós podemos começar a estilizar aqui o nosso botão com aquela nossa classe, essa daqui, loading button. Então para isso eu vou chamá-lo aqui, chamando essa classe loading button. Eu quero que esse nosso botão tenha um width de 206 pixels e um height de 96 pixels. Além disso, eu vou querer que esse meu botão tenha um background da cor red, né, ele vai ser vermelho. Eu quero tirar as bordas desse nosso botão com um border 0 e também dar um border radius para ele de 6 pixels para arredondar as bordas dele. E também quero que o nosso cursor seja do tipo pointer. E além disso, eu vou colocar um hover nesse nosso loading button, para quando nós passamos o mouse em cima dele, ele fique um pouco mais escuro. Então, para isso, eu vou aplicar aqui uma propriedade filter do tipo brightness 0.8 e aqui em cima do botão eu vou dar uma transição, né, um transition, que vai ser aplicado naquele nosso filter e vai ter uma duração de 0.2 segundos. Se a gente salva isso daqui e volta, a gente já pode ver que o nosso botão já está vermelho. Quando nós passamos
o mouse em cima dele ele já fica um pouco mais escuro, né? Agora vamos estilizar esse nosso H3 escrito buscar aqui. Para isso eu posso chamá-lo aqui, eu sei que ele está dentro do nosso Loading Button. E eu quero que esse nosso texto tenha uma cor branca, né, um color white, e também um font size de 32 pixels. Tá? Se a gente volta aqui, já dá para ver que o nosso botão já ficou estilizado, já está mais bonito para a gente. E agora, de fato, vamos começar a estilizar aquele nosso loader, né, que vai ser o nosso load que vai ficar rodando aqui. Então, para isso, eu vou chamá-lo aqui. Ele tem aquela nossa classe loader que nós demos para ele. Eu vou querer que esse nosso loader ele tenha uma width de 32 pixels e um height também de 32 pixels, né, porque ele vai ser circular. E vamos dar também para ele uma borda de 10 pixels sólida. E aqui eu vou usar um RGBA, que vai ser 0,0,0. Isso daqui representa a cor preta. E eu quero colocar uma opacidade nessa cor preta de 20%. Então eu dou um 0,2 aqui. Se a gente salva isso daqui e volta, a gente já pode ver que o nosso loader já está aqui, com 32 pixels de largura por 32 de altura, e também essa nossa borda de 10 pixels nessa cor preta aqui que nós demos para ele. Agora vamos deixar ele circular, né? A gente pode aplicar aqui um border radius nele de 50%, e agora vamos fazer a estilização, né, o destaque com a cor que vai ficar de fato rodando aqui nele. Então, para colocar esse destaque nele aqui, nós podemos simplesmente dar para ele um border top, também de 10 pixels, sólido, e eu vou querer colocar na cor branca, né, na cor white. Então, se a gente volta para cá, já dá para ver que esse nosso loader já está destacado aqui, e agora, de fato, nós temos que colocar a animação para que ele fique rodando aqui infinitamente, né? Então, para isso, nós chamamos aqui a nossa animation. E aqui a primeira coisa que eu passo para essa nossa animation é o nome que eu quero dar para ela. Então, aqui é o nome que você quiser, tanto faz. Eu vou dar o nome de spinner, tá? De spin, na verdade. Vou dar o nome de spin. E aqui eu vou passar a duração que essa animação vai ter. Então, eu quero que esse meu loader complete uma volta a cada 2 segundos. E eu passo 2 segundos aqui, ok? Se a gente salva isso daqui, nada vai acontecer ainda. Porque quando nós temos uma animation aqui, nós temos que chamar o nosso keyframes, né? Então a gente dá um arroba aqui, keyframes, e coloca o nome da minha animação, que no meu caso é o nome spin, que nós demos lá em cima. E aqui dentro desse keyframes, nós vamos passar qual é o estado inicial da nossa animação e qual é o estado final que ela vai estar. Então aqui eu vou começar com o nosso estado inicial, eu coloco um 0%, né? Que é o estado inicial dela. E eu sei que essa minha animação, né, esse nosso loader, no estado inicial ele vai estar exatamente como ele está agora, né, com essa parte branca aqui em cima. E como isso daqui é um círculo, é como se essa parte branca estivesse a 0 graus desse círculo. Então, para falar isso, eu simplesmente chamo o nosso transform aqui e falo que ele vai ter um rotate de 0 graus, né, ou seja, 0 degrees, ok? Essa é a posição inicial da nossa animação. E agora eu passo a posição final da nossa animação com 100% aqui. E se nós voltarmos para cá, a nossa posição inicial é essa. E depois de 2 segundos, esse nosso loader vai rodar e vai parar exatamente onde ele está. Então é como se ele estivesse em 360 graus desse nosso círculo, né? Porque ele deu uma volta completa nesse nosso círculo. Então para isso, a gente chama novamente a nossa transform. Vamos falar que o rotate dela vai ser 360 graus, referente a uma volta completa. Se a gente salva isso e volta aqui, a gente já pode ver que o nosso loader ele deu uma volta, só que ele parou aqui em cima, né? Se eu atualizar a página, ele está dando uma volta e está parando aqui em cima. Então eu tenho que falar para o nosso CSS que eu quero que essa nossa animação seja infinita, né? Que esse nosso loader não dê apenas uma volta e pare novamente aqui em cima. Então para isso eu venho no nosso animation e vou falar que ela é do tipo infinite, ok? Se a gente salva isso daqui e volta, a gente já pode ver que o nosso loader está rodando infinitamente. Só que eu posso perceber que sempre no final de uma volta ele está parando para começar novamente. Então eu vou falar para essa nossa animação também que eu quero que esse meu loader fique rodando numa velocidade constante, que ele não pare ao final de cada animação. Então para isso eu posso passar depois do nosso infinite uma propriedade chamada linear, ok? Se a gente salva isso e volta, a gente vai ver que o nosso loader está completando uma volta a cada 2 segundos
e com uma velocidade constante, né? Sem ficar parado lá em cima. Tá bom? E agora, só para finalizar, vamos colocar de fato, né, esse loader aqui dentro do nosso botão buscar. Então, quando eu abrir essa minha página, eu quero que esse loader não apareça, né? Eu vou querer que ele apareça só depois que eu clicar nesse nosso botão buscar. Então eu vou falar que esse meu loader aqui, ele vai começar com um display none, tá? E ele só vai aparecer quando nós clicarmos nesse nosso botão aqui. Então vamos colocar essa funcionalidade de clique nesse nosso botão. Então para isso a gente vem no nosso JavaScript, eu vou criar uma variável que eu vou dar o nome de loading btn, né, loading button, e eu vou chamar com o nosso document.queueSelector esse nosso botão, que nós demos essa classe de loading button para ele aqui, tá? Então eu passo ela aqui, e você pode ter reparado que eu coloquei um cifrão antes do nome dessa variável loading button, porque é um padrão de código que eu uso, e sempre que eu estou pegando aqui no JavaScript um elemento que já foi criado no HTML, como é o caso desse nosso loading button, eu passo um cifrão para que eu saiba que é um elemento que já foi criado anteriormente, ok? E agora sim eu quero que esse nosso loading button tenha um ouvidor de eventos, né, um add event listener do tipo click, e quando esse evento for disparado, eu vou querer rodar a seguinte função. Então, quando eu clicar nesse botão buscar, eu vou querer adicionar nesse botão uma classe. Então eu pego esse botão novamente, coloco um class list e vou pôr aqui um toggle. E a classe que nós vamos adicionar vai ser uma classe chamada loading, ok? E esse toggle aqui, ele vai fazer o seguinte, né? Se esse nosso botão aqui, loading button, ainda não tiver essa classe loading, essa classe vai ser adicionada. Mas, no caso, se esse nosso botão já tiver essa classe loading, ela vai ser removida. Tá? É isso que esse nosso toggle está fazendo aqui. Então agora vamos de fato estilizar essa nossa classe loading aqui. E a gente vai fazer o seguinte. Sempre que eu clicar nesse meu botão, se esse texto estiver aqui, eu vou querer fazer com que esse texto desapareça. Então para isso, eu vou querer que quando esse nosso botão, loading button, também tiver aquela nossa classe que nós acabamos de criar, chamada loading, eu vou querer com que aquele nosso texto que está no nosso H3 desapareça com um display none, né? Então se a gente vem aqui e clica no nosso botão, esse nosso texto desapareceu. E claro, se eu clicar novamente, ele vai aparecer porque aquele nosso toggle está sendo aplicado. E agora também eu quero que quando esse meu texto desapareça, aquele nosso loader apareça aqui, né? Então, eu vou falar novamente que quando esse meu botão, loading button, tiver também essa class loading, eu vou querer com que esse nosso loader aqui, esse nosso loader, não tenha mais esse display none, né? Que ele passe a ter um display flex. Então, se a gente salva isso daqui e volta, a gente já vê que esse nosso loader aparece aqui no nosso botão, né? E só para finalizar, vamos colocar esse loader de fato aqui ao centro do nosso botão. Então, para isso, a gente vem aqui no nosso loading button, vamos dar para ele um display flex com um align item center e um justify content center. Se a gente salva isso daqui e volta, nosso loader já está ao centro e o nosso botão já está 100% funcional. Espero que você tenha entendido como fazer um botão com load circular. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários aqui embaixo. Tchau!